Legal. Então vamos lá, né, Belém? Vamos lá. Então vamos começar o segundo bloco. Então, só para ficar claro para vocês, peraí, deixa aqui. A gente terminou falando aqui da fidelidade, né? Que era a última dos 3 itens, e agora a gente vai entrar em comunicação quântica e redes quânticas, uma nova sessão, né? Então, primeiro é importante a gente definir o que seria a comunicação quântica, né? Mas é óbvio que nós, como estamos falando aqui no público que está interessado em redes, isso é um conceito relativamente simples de entender, né? Basicamente, o que a gente chama de comunicação quântica é a troca de informações quânticas ou no compartilhamento de um estado quântico entrelaçado entre 2 ou mais partes, certo? Isso que a gente vai... isso aqui é a comunicação quântica, né? Ou você está fazendo a troca de informações quânticas de alguma outra forma que não seja entrelaçamento quântico, ou você está fazendo um compartilhamento de estado quântico através desse entrelaçamento quântico, certo? Existem outras formas aí para fazer isso, né? Desse primeiro caso. Muito bem. E aí a pergunta que viria em seguida seria, tá, e quais seriam os componentes necessários para transportar esses qubits de um ponto para outro, né? A gente precisa de 3 elementos, ou 3 classes de componentes, vamos dizer assim. Primeiro, claro, um canal que esteja habilitado para comunicação quântica, que a gente chama de um quantum channel, né, um canal quântico. Repetidores quânticos, e aí a gente já vai falar mais sobre eles. E aí, repetidores quânticos é um nome que eu estou usando aqui, que a gente vai adotar aqui, de forma genérica, tá, pessoal? O repetidor quântico, ele pode... Entenda um repetidor quântico tanto como um simples repetidor com 2 conectores, né? Ou mesmo roteadores ou switches quânticos, né? Que tenham mais de 2 conexões, aí, 3 ou mais conexões, certo? E os nós finais, que a gente costuma chamar de hosts, né? Aqui eu vou chamar de nós finais por enquanto, né? Então, são esses 3 elementos, os componentes essenciais de uma comunicação quântica, muito parecido, né? Como a gente tem na nossa comunicação clássica. Vamos lá. Do ponto de vista do canal quântico, hoje, o que se tem é o suporte a 2 tipos de meios para fazer canais quânticos. As fibras óticas padrões, elas podem ser usadas para comunicação quântica, né? Ou o espaço livre, né, vamos dizer assim, mas essencialmente comunicações via satélite, tá? Nesses 2 casos aí, o que se normalmente faz é transportar feixes de luz, né, que são os estados quânticos, um qubit, o sistema, né, de um ponto a outro, certo? E como é que é feita essa comunicação quântica? Vocês devem lembrar, ainda não deu para esquecer, né, daquela propriedade que eu mencionei há pouco do emaranhamento, né, no primeiro bloco, ou seja, dos 2 qubits estarem entrelaçados, fortemente relacionados. Imaginem, então, que isso está representado aqui por esses 2 qubits em lilás, tá certo? Eu tenho eles aqui, 2 qubits que estão entrelaçados, sendo que um está com um remetente e outro está com um receptor, tá? O que vai acontecer é que o remetente, ele vai, vamos chamar assim, interferir, né? Ele vai... eu acho que interferir tá bom, né? A informação que ele quer transmitir, que é essa que está representada aqui em amarelo, no seu qubit que está de propriedade dele aqui, que está entrelaçado com o outro, certo? Ele faz isso, né? Ele interage, ele interfere, ele gera uma interação da informação que ele quer transmitir com esse qubit.
Isso muda o estado que o bit que está emaranhado, né? Que está entrelaçado lá. E feito isso, essa informação ela vai ser recebida pelo receptor, certo? Esse processo que eu vou explicar já já com mais detalhes, ele consumiu aquele emaranhamento, aquele entrelaçamento quântico. Vocês veem que eu não estou mais representando ele aqui, né? E ele requer ainda de 2 bits de comunicação para transmitir, de um canal, melhor dizendo, ele precisa de um canal de comunicação para transmitir pelo menos 2 bits do remetente ao receptor. Quais são esses 2 bits? Vocês lembram que eu disse que quando é feito esse emaranhamento aqui, logo depois eu faço a medição, né? Na verdade, faltou dizer isso, deixar de forma clara. Quando eu faço a medição, eu gero bits clássicos, né? E aqui, como eu tenho 2 qubits, eu vou gerar 2 bits. Esses bits é que vão ser, então, transmitidos para o receptor, para que o receptor, então, possa recuperar a informação transmitida, certo? O estado, a informação que foi transmitida. Ok? Muito bem. Esse processo que nós acabamos de mencionar aqui é conhecido como teletransporte quântico, tá? É um nome bonito, né? Remete a quem gostava ou quem gosta de filmes de ficção científica, como é o meu caso, remete logo aos filmes de Jornada nas Estrelas, né? Onde que o Kirk e a sua equipe viviam fazendo aquele teletransporte, né? Enfim, a ideia aqui, o nome é parecido, mas no fundo o que acontece é uma comunicação quântica aí e uma transferência de estados por conta daquela propriedade do entrelaçamento quântico, né? E eu defino isso aqui nesse slide, né? Como um processo pelo qual a informação quântica ela pode ser transmitida de um local para o outro com a ajuda da comunicação clássica e, claro, do emaranhamento, do entrelaçamento, como vocês queiram, quântico previamente compartilhado entre as 2 partes, né? Como eu tinha dito antes, esse processo de teletransporte ele consome aquele entrelaçamento, aquele entanglement que existia entre os 2 bits, ele deixa de existir, tá? E é necessário para que o bit que quer recuperar a informação a ser transmitida, ele tenha também os 2 bits gerados na comunicação quântica para ele saber o processo que foi empregado para ele poder recuperar a informação original, certo? Então, esse é o teletransporte, digamos assim, um conceito-chave para a comunicação quântica, porque ele vai ser usado o tempo todo, certo? Muito bem. O outro elemento que é extremamente importante são os repetidores quânticos. Por que eles são extremamente importantes? Como eu já dei alguns spoilers ali, ora, essa informação que eu quero teletransportar, vamos dizer assim, ou transportar nessa informação quântica, eu quero fazer isso em distâncias longas, tão longas quanto eu possa transmitir, né? Para nós, se é possível, a gente vai querer usar, certo? Só que o que acontece? Lembrando os estados, o estado de um qubit ele é extremamente frágil e a probabilidade dessa transmissão ser bem sucedida, ela é inversamente proporcional, né, com a distância, tem um decaimento exponencial, certo? Melhor dizendo. O que implica que, para longas distâncias, a gente não consegue transmitir essa informação de forma satisfatória. Esse estado quântico ele não vai conseguir ser recebido lá com qualidade, não vai funcionar. E aí, como resolver? Eu acho que o problema está claro, né? Ou seja, a qualidade da transmissão do estado quântico ela decai exponencialmente em relação à distância. Então, eu precisa-se, melhor dizendo, de algum mecanismo para poder
estender essa informação para distâncias maiores, transmitir essa informação para distâncias maiores. Só que, também como o spoiler que eu dei antes, um qubit ele tem uma outra característica muito interessante, que é o quê? Ele não pode ser copiado. Você não consegue fazer uma cópia de um qubit. Tá? Por quê? Porque na hora que você mede, a explicação não é essa, mas ela, eu acho que cabe aqui para o nosso entendimento, né? Ou a explicação mais precisa, melhor sendo. Né? Na hora que você mede aquele estado ali, o estado daquele qubit ele vai colapsar, né? E vai gerar um 0 ou 1, que é o resultado que você vai ter ali. Só que você perdeu aquilo ali, você não tem mais como recuperar aquele estado. O estado colapsou, certo? Então você não consegue fazer, de uma maneira geral, uma cópia desse qubit, tá? Na verdade, existe uma explicação e uma justificativa matemática muito mais bonita para isso tudo, mas que eu não vou fazer aqui para vocês, mas quem tiver interesse pode depois dar uma olhada. Lá no material do minicurso tem uma série de referências que remetem a isso, tá? Ora, se eu não posso fazer, se os qubits não podem ser copiados, né? Eu não posso fazer uma amplificação do sinal, ou seja, a solução clássica que a gente tradicionalmente usa não funciona. Eu não consigo amplificar, regenerar o sinal, eu não vou conseguir fazer isso, né? O que fazer então? Ora, eles, depois de muito investigar, resolveram que a solução para contornar esse problema são os repetidores quânticos, né? E como é que esses repetidores quânticos vão funcionar? Mas o repetidor ele não vai fazer uma cópia? Como é um repetidor quântico, ele não é um repetidor igual ao que a gente está acostumado a ver. Na verdade, ele vai fazer uma coisa um pouco diferente, né? Eu vou procurar explicar isso de várias etapas para que fique claro e vocês entendam da melhor forma possível. O que vai acontecer é o seguinte, aqui eu estou representando dois enlaces, tá? Aqui, essas pontinhas vermelhas aqui, um enlace verde, aqui outro enlace verde. Essa bola verde aqui, entendam como sendo um repetidor, tá bom? E o que é que esse repetidor vai fazer? Ele vai gerar estados emaranhados, Bell pairs, né? Com as duas extremidades aqui que ele tem contato, certo? Imagina que aqui tem o ponto A e aqui o ponto B, ou o ponto C e ele seja o ponto B, vamos falar assim, né? Então ele vai fazer uma cópia, Ele vai fazer um emaranhamento aqui ele vai pegar 2 bits aqui, emaranhar com A e aqui com B, certo? Para fazer isso, é necessário, em primeiro momento, uma coordenação, né, de tempo, uma sincronização aí, porque esses qubits eles precisam chegar ao mesmo tempo nesse ponto intermediário, esses dois lados. Mas como isso é muito difícil, é possível, mas é difícil, a solução mais conveniente é fazer um armazenamento provisório disso, né? Então, se um chega primeiro, ele fica ali esperando até que os dois estejam lá, né? Quando os dois estão aqui, o que ele vai fazer é propagar, botem aí, propagar entre aspas, né? Esse emaranhamento, esse entrelaçamento, de forma que eu tenha um novo entrelaçamento do ponto A ao ponto C, certo? Ou seja, ele pega, em outras palavras, ele vai pegar, ele quem? O repetidor. O repetidor vai pegar os dois enlaces emaranhados que ele tem aqui e manipulá-los para que eles se transformem em um enlace mais longo de comunicação. Ok? Com isso, é possível fazer essa transmissão daquela informação quântica, né, para o estado do remetente até o receptor. Mais uma vez, há necessidade de comunicação clássica para dar suporte a essa comunicação quântica, né? Aqui, no caso, do ponto intermediário para os pontos extremos, né? Para as bordas aqui,
para passar as informações que são feitas, certo? Para passar as informações que foram medidas, melhor dizendo, tá? E também lembrando que quando ele faz esse processamento, essa propagação do emaranhamento aqui, esses emaranhamentos originais eles são consumidos e um novo vai ser gerado aqui, do ponto A ao ponto B, ao ponto C, que eu chamei, né? Tá ok? Muito bem. Vamos olhar de outra forma, então. Isso é um processo novo que eu acho que requer uma análise com um pouco mais de cuidado. O que um repetidor quântico faz em uma visão um pouco mais técnica, né? Ele realiza 3 operações aí. Ele vai fazer a distribuição dos entrelaçamentos entre as extremidades, né? Depois ele faz uma purificação desse entrelaçamento. O que é essa purificação? A purificação é uma espécie de fazer uma apuração para verificar qual o estado daqueles emaranhamentos, né? Se tem qualidade boa, né? Daquele entanglement, se ele consegue gerar estados com qualidade boa, medições boas, né? E por fim, ele vai fazer o que chamam de entangle swapping. O que é o entangle swapping? O entangle swapping nada mais é do que o teletransporte quântico. Só que aqui, usando entre 2 extremidades com um repetidor no meio, né? Por isso que a gente diz que o teletransporte quântico é uma característica, uma propriedade que é chave para a comunicação quântica, né? Porque os repetidores de primeira geração, principalmente, né? Eles fazem isso para poder fazer essa comunicação aí, certo? Muito bem. Como é que eles fazem isso olhando de outra forma? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, mais uma vez, que eu tenho, no contexto da comunicação quântica, o uso dos Alice, Bob e outros elementos é muito comum, tá? Por conta de estar muito próximo da questão de segurança. Então, imaginem aqui que eu tenho a comunicação entre Alice, Carol e o Bob, que está no meio, ele é o repetidor quântico, né? O que o Bob vai fazer no primeiro momento, já que a Alice quer transmitir essa estrelinha vermelha para a Carol, o que o Bob vai fazer é criar 2 entrelaçamentos no nível de enlace, vamos chamar assim, né? Ou seja, níveis locais, ele cria um primeiro emaranhamento com a Alice e um outro com a Carol, certo? Feito, uma vez esses emaranhamentos, esses entrelaçamentos criados, ele faz uma medição desse processo, né? Quando ele faz essa medição desse processo, ele vai transmitir os 2 qubits da medição aqui. Cadê meu mouse? Esse mouse adora, que eu estou com uma outra tela aqui, mas eu já vi que essa tela ela mais me atrapalha do que ajuda. Aqui. Ele vai transmitir essas informações para a Alice, para a Carol, né? E vai ser criado um novo entanglement, aí sim, entre a Alice e a Carol, né? Feito isso, ou seja, a Alice agora ela já consegue transmitir a informação que ela quer para a Carol, porque antes a distância era muito grande. O repetidor vai permitir isso. E aí, mais uma vez, o que é que vai acontecer? A Alice vai pegar a estrelinha, que é a informação que ela quer transmitir, interferir no qubit que está entrelaçado aqui, né? Esse qubit, então, essa informação, ela vai ser enviada para... vai ser feita a medição disso, né? Essa medição vai gerar 2 qubits, certo? Esse qubit vai chegar aqui, porque a Carol ela recebeu aquele novo estado quântico, mas ela não sabe a informação que está ali, porque ela precisa de informações complementares. Então, ou seja, o teletransporte ocorreu aqui, tá? Então, o que é que ela vai fazer? A Alice vai transmitir os bits medidos
para a Carol. Isso vai permitir que a Carol recupere a informação original, certo? E aí vocês podiam perguntar logo, mas isso não é uma cópia? Não, isso não é uma cópia, porque a versão original ela foi consumida e há necessidade desse processo de informação para recuperar a informação original ali, tá? Aqui, lembrando isso, eu vou lembrar várias vezes para vocês, mais uma vez, o emaranhamento ou o estado de entrelaçamento aqui, ele é consumido nesse processo, tá? E há necessidade de canais clássicos de comunicação entre as partes para que elas possam enviar essas informações de medição para permitir que a outra parte possa fazer a recuperação original da informação. Certo? Ok, pessoal. Dúvidas até aí? Não estou... Deixa eu ver aqui o meu chat. Eu apertei no botão errado, interrompi o meu slide. Desculpa. A Belém, tem sim uma dúvida. Eu anotei aqui. Do Paulo Rettori. Ele pergunta sobre os repetidores. A cada medição que é feita, um novo estado pode ser observado? Sim. Exatamente isso. Certo. Foi a única pergunta. É um grande problema, né? Acho que, no meu entendimento de computação quântica, acho que esse é a medição, né? Acho que é o maior problema, me parece. Mas vê só, depende, Paulo. É o Paulo ou é o Márcio? Quem é que está falando? Paulo, depende, porque é uma questão de se criar um consenso aí. Se você está pensando do ponto de vista, vamos lá, vou te dar um exemplo, né? Do ponto de vista que a informação... repara, a medição ela vai dar valores que vão variar por conta do estado quântico, mas a interferência que você gerou com a informação que você quer transmitir, aquilo altera o estado original do qubit de uma forma única. E por mais que você tenha medições diferentes ali, quando você vai fazer aquilo, as informações que você vai passar para lá vai permitir ao receptor recuperar a informação original que você quer enviar. Entendeu? Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é o quê? Se você está pensando, por exemplo, numa questão de comunicação segura ou alguma coisa, a gente vai já falar sobre isso, aí o que acontece é que vão ser feitas várias tentativas até se achar um mecanismo, vamos dizer assim, um meio em que os dois convergem para que conseguiram obter. Isso é uma forma mais rudimentar, existem formas, vamos dizer assim, chaves iguais e garante que aquela chave não foi espionada por ninguém. Então, eles passam a usar aquela chave para cifrar as informações deles, certo? Então, sim, tem essa questão aí que ela é imprevisível, mas ao mesmo tempo não é que ela é imprevisível, ela é probabilisticamente variável, mas a manipulação que ocorre ali, ela é uma manipulação que vai te dar resultados que você consegue recuperar. Então não é, não sei o que é que vai dar, não é totalmente assim, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não sei se eu confundi, mas que esclareci. Deixa eu voltar com os slides aqui. Não, eu acho que é inerente à confusão nessa área. Para mim é muito confuso. É porque são conceitos novos e que a gente não está acostumado, porque é uma parte da física que a gente meio que a gente até vê lá, né, na graduação, estuda isso, mas a gente diz, não vamos, quando é que eu vou usar mecânica quântica, física quântica? Aí a gente bota, e agora aparece do nada com uma importância, né, crescente, e a gente tem que revisar as nossas anotações. Conceitos fundamentais, né, da física. Exatamente. Então, vamos lá, para a gente não... Nada, fique à vontade. Cadê? Opa, compartilhar a tela. Eu perdi meu compartilhamento. Muito bem, todos vendo. Então, quais são os requisitos
para os repetidores quânticos, assim, esse termo requisitos são requisitos, entendam de uma forma genérica, assim, eu não estou sendo extremamente rigoroso, nem extremamente atual, mas eu tentei ser o mais próximo possível, mas só para dar uma ideia, assim, de um contexto mais prático do que quais são os requisitos para os repetidores quânticos se tornarem, né, realmente dispositivos de produção em redes, etc. Né? Primeiro, eles precisam melhorar as taxas de transmissão de qubit, com que eles transferem qubits. As experiências hoje ainda não tão boas, né? Lembrando que eles sempre precisam de bits clássicos para fazer essa transmissão lá, então essa transferência ela é limitada pela velocidade pela taxa de transmissão da comunicação clássica, porque é o tempo que os qubits chegam lá, né? Desculpa, que os bits clássicos chegam lá para poder recuperar a informação original, tá? Os requisitos em termos de precisão ou qualidade do processamento quântico, vamos dizer assim, dos repetidores, eles são menos estritos do que os nós finais. Por quê? Porque o armazenamento que um repetidor quântico vai fazer, ele, a princípio, é por pouco tempo. Ele armazena um qubit num período muito pequeno, enquanto o outro chega para poder fazer aquela transmissão. Então, ele precisa ser capaz de fazer um armazenamento por pouco tempo, né? A gente vai ver que os nós finais, a ideia é que eles consigam fazer armazenamento por mais tempo e de mais qubits. Então, eles precisam ser mais precisos nessa informação. O repetidor quântico, não, né? E existem uma gama de estudos em termos de repetidores quânticos. Vocês podem imaginar aí, né, físicos e engenheiros trabalhando pesado nisso. Só para vocês terem uma ideia, esse processo que eu expliquei para vocês de transmissão através de um repetidor quântico, né, ele é essencialmente o processo empregado pelos repetidores de primeira geração. Tá? Nós já temos repetidores, pelo que eu já acompanhei da literatura, até de quarta geração, né? Sendo que existem gerações agora extremamente promissoras que conseguem fazer a codificação em um único estado quântico de múltiplos fótons, né? É um superdense mode que eles chamam, e que executam técnicas de correção de erros já bem elaboradas ali para permitir, né, dar mais, vamos dizer assim, confiabilidade para o repetidor conseguir transmitir essas distâncias distâncias maiores, né, diminuindo a decoerência lá, né. Mas eu estava falando, sim, até pelo que eu pude consultar da literatura, são 4 gerações de repetidores, e em todas elas eles estão sempre aprimorando esse processo de fazer teletransporte, de conseguir mais estabilidade ao estado quântico, de conseguir maior geração, maior correção, detecção e correção de erro, né? Técnicas mais refinadas para permitir que menos vezes eles tenham que fazer isso para conseguir transmitir a informação, certo? Reparem, esse tipo de coisa, se você quer fazer essa transmissão e a primeira não dá certo, a ideia, em caráter experimental, é se repetir isso, né? Só que aí, como eu já disse, há um consumo de entrelaçamento quântico ali dos qubits, e isso é recursos, né? Tem custo associado, né? Então, à medida que eles vão conseguindo minimizar isso, diminuir esses prejuízos, vamos dizer assim, tanto melhor, mais confiável a comunicação fica. Por fim, os nós finais, né, que são os terceiros elementos desses dispositivos ditos essenciais para ter uma comunicação quântica. Esses nós finais entendam como processadores quânticos, né? Essa é a ideia, que você vai fazer comunicação quântica entre processadores quânticos através de uma rede quântica, certo? Que vai ter uma série de repetidores quânticos aí, repetidores, um termo, mais uma vez, lembrando, genérico, que podem ser switches, roteadores ou simplesmente, meramente repetidores mesmo, né? E esses nós finais, eles vão ser processadores quânticos e eles podem variar bastante. Na verdade, a expectativa é que
essa variação ela vai ocorrer até por conta cronológica. Eles podem ser extremamente simples, que é o que deve acontecer inicialmente, né? Preparados para fazer aquele processo de preparo e mede apenas 1 qubit ou alguns poucos qubits, né? Até computadores de mais larga escala capazes de manipular múltiplos qubits. Mas esses computadores de larga escala, a expectativa, ou o que se menciona hoje, é que o custo deles, a princípio, será tão alto que normalmente eles devem ser oferecidos por grandes empresas e ficar sendo oferecidos como serviços na nuvem, né? Tipicamente isso que deve acontecer, né? Uma coisa interessante é que os próprios nós finais eles também podem atuar como repetidores quânticos, né? Mas isso nem de longe é um requisito, não é uma obrigação, é uma possibilidade, né? E, mais uma vez, lembrando, o processo sempre vai exigir a comunicação clássica, tradicional, né, em paralela para poder transmitir informação de controle, certo? Muito bem. Do ponto de vista dos nós finais, quais são esses requisitos dos nós finais, né? Como eu tinha dito antes, eles têm requisitos bem mais rigorosos, principalmente do ponto de vista de armazenamento, né? Por que esses requisitos estão rigorosos aí? A gente está falando em armazenar feixes de luz, né? Aquelas coisas extremamente frágeis, né? Estados quânticos lá, coisas extremamente frágeis. Enfim, realmente requer um cuidado absurdo para fazer isso, né? Pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje, né? Mas existem vários experimentos e plataformas já fazendo esse tipo de coisa, tá? Claro, grandes companhias, laboratórios com bastante recursos, etc., mas o fato eles estão sendo feitos, né? O maior desafio é justamente essa questão do armazenamento desse estado quântico, né? Principalmente se for um armazenamento que precisa ser feito por longo período, porque aí esse essa fragilidade do estado quântico, ela tende a deteriorar, né? Então, isso é um grande desafio para a computação quântica atual, né? Mas que vem sendo fortemente investigada aí por grupos que gostam de trabalhar nessa área, né? Obviamente que os nós simples, os nós finais que trabalham, manipulam poucos qubits, eles já resolvem muitos dos nossos problemas que a gente precisa de computadores altamente fortes hoje, vamos dizer assim, né? Extremamente robustos, mas o desejável é que se tenha múltiplos qubits, né, para fazer isso. E aí, mais uma vez, para fazer principalmente tarefas mais complexas, né? Mais uma vez, isso é um desafio para os nós finais, né? Ter a capacidade de manipular, de tratar esses múltiplos qubits, né? E uma outra questão interessante é a compatibilidade desses desses endnodes, né? Com o hardware da comunicação fotônica tradicional, né? Por quê? Porque, principalmente os endnodes que são feitos de forma experimental, eles não são intrinsecamente compatíveis, né? Eles ainda precisam ser. Esse processo de ligação lá é manipulado, enfim, mas é uma outra questão que precisa ser investigada com cuidado, certo? Muito bem. O que mais? Bem, ali nós encerramos essa etapa de falar um pouco dos elementos que são indispensáveis para uma comunicação quântica, né? Eu vou falar um pouco agora da aplicação que é, de longe, a comercialmente mais atrativa e mais popular para comunicação quântica. Mas antes de começar, eu pergunto, vocês têm alguma pergunta? Reinaldo, tem alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat. Oi, Abelém, tem sim. Tem duas perguntas aqui do Márcio, certo? A primeira, ele pergunta sobre... Eu acho que é sobre a detecção de deteorização, né? Que ele pergunta se é tipo o Collision Detection lá do CSMA.
Você vê, Olha, né? esse é tipo, mas a É ideia tipo. é bem diferente, né? Porque aí, na verdade, o que acontece é que nós não temos, tá, Márcio? Você não pode fazer uma transmissão de qubits de broadcast, você não consegue fazer isso. Você não tem, não existe essa habilidade de você transmitir um qubit por broadcast para numa rede de broadcast que vários recebam lá. Então, esse problema de colisão aí, no caso, da forma como a gente trata, não acontece, né? É claro, você vai ter que criar mecanismos para transmitir para mais de um... E existem, né, já hoje em redes que não trabalham com esse conceito de broadcast, mas o fato a questão aí é que você precisa ter uma sintonia, na verdade. Você vai passar a ter que dizer antes, né, para as partes, olha, nós vamos transmitir, se preparem para receber, etc. E tal, né? Uma coisa que, a princípio, não é feita na comunicação hoje, né? Mas não mas a comunicação ela não é feita por broadcast assim para você. O qubit ele não pode ser transmitido por broadcast. Isso é um outro desafio que a gente vai falar mais lá na frente, né? Então você tem que aplicar outros mecanismos aí para conseguir enviar essa informação, né? Precisaremos de conversores de mídia, né? É isso, para Isso, integração a e segunda convergência. pergunta. Então, tipo conversores de mídia, ou algo do gênero, é o que está sendo usado hoje, de alguma forma, Márcio, para fazer esse casamento, né? Eles estão criando em laboratórios computadores quânticos, né? E aí o que eles têm é uma interface, né, que não o que não está totalmente compatível com os dispositivos comerciais que existem, né? E aí eles estão usando essas espécies de conversores de mídia aí, né, para fazer isso. O fato eles já estão fazendo essas adaptações, né? O que eles mencionam ali como desafio é que isso precisa ser melhor, ser uma coisa mais fácil de se fazer e tal, mas eles já estão fazendo esse tipo de comunicação, tá? Eles já estão realizando essas comunicações, já estão fazendo isso usando fibras convencionais, redes convencionais. Então, ou seja, eles já têm isso de forma comercial, vamos dizer assim, né? Usando fibras comerciais. Né? Mais uma Exatamente, Paulo. pergunta. Isso. Exatamente, Pergunta, Paulo. Paulo. A velocidade da comunicação quântica ela está limitada à comunicação tradicional. E isso é isso já é coisa mais, mas é uma curiosidade bastante interessante porque o Einstein, justamente com Podolsky e Rosen, na época que eles foram fazer aquela prova que eu mencionei lá, né, lá no módulo anterior, de você ter que observar o estado, o Einstein não concordava com isso, né? Ele dizia, não, mas isso é diferente da física tradicional, não pode ser. Na verdade, esses qubits, esses sistemas quânticos, eles têm um estado, é a gente que só descobre no final. E aí ele tentou usar uma abordagem para justificar isso, que os físicos não concordaram, né? Mas era o que ele queria, né? Acreditar. E depois veio John Bell e provou matematicamente, né? Que na verdade ele não tinha estado definido e aquele o estado só vai ser definido quando ele é medido, né? E isso eu estou contando tudo isso porque tem uma relação também com essa questão aí da comunicação, né? Porque se você conseguisse fazer uma transmissão instantânea do qubit, né? Aí você estaria efetivamente fazendo uma cópia ou uma coisa do gênero, né? Mas não é isso que acontece. Você está limitado à comunicação pelos meios tradicionais para fazer essa transmissão, né? Quando o outro lado vai conseguir medir essa informação. Mas a capacidade de processamento... não quero que vocês pensem assim, então, para que eu vou fazer tudo isso? Reparem, a capacidade de processamento quântico e as características do que a computação quântica é capaz de fazer estão muito além
do que a gente consegue fazer com a computação tradicional. Então, ainda assim, o valor disso é enorme, tá, pessoal? Vamos em frente, vamos em frente. Então, vamos falar um pouco do QKD. Desculpa, o QKD, né? Como eu disse, esse Quantum Key Distribution ele é a aplicação mais atrativa e, digamos, o que a gente pode chamar hoje de killer application para a computação quântica, né? Principalmente para redes quânticas, né? O objetivo do QKD é bastante simples. É o quê? É compartilhar uma chave gerada randomicamente, né, entre duas partes distintas e garantir que esse compartilhamento é feito de forma secreta e confiável. É isso, né? A gente sabe que hoje isso é um desafio na internet tradicional. A gente tem que cifrar a informação, fazer um monte de coisa e tal, e com a computação quântica a gente sabe também que todos os mecanismos de cifragem que existem hoje, eles passam a ser rapidamente quebrados, né? Tanto que já se fala na física em métodos de criptografia pós-quântico, né? Porque é o que vem depois. Mas o que tem interessante aí é que as propriedades da física quântica permitem que ela tem uma série de restrições. Por outro lado, essa questão do teorema de não cloning, né? De não gerar cópia, não ser possível copiar. Mas isso é bom do ponto de vista da segurança. E vamos entender por quê. Né? Imagina aqui essa situação. Eu tenho aqui Alice tentando conversar com a Carol aqui, né? E existe um espião que está interessado em obter essas informações, né? Só que o que acontece? A propriedade intrínseca da comunicação, da mecânica quântica, é que se o espião tentar medir essa informação, como é que ele vai conseguir? Elas estão dialogando, né, trocando informações para compartilhar uma chave secreta para mandar informações criptografadas. Ele quer roubar a chave, vamos dizer assim, ou alguma coisa do gênero, né? O que é que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar escutar o meio e capturar essas informações. No que ele tentar fazer isso, ele vai colapsar o estado daquele sistema quântico, né? Vai gerar interferência e ele vai ser detectado. Ou seja, o fato do não cloning, o teorema do não cloning, ele gera também a vantagem que a comunicação quântica ela é inerentemente segura, pelo menos por enquanto, né? Eu não sei o que é que vem daqui para frente, mas inerentemente segura. Isso é de um interesse fabuloso, né? Não à toa essa aplicação extremamente simples de gerar chaves através de números randômicos que garantam ser secretas vem sendo tão utilizada, né? Para vocês terem uma ideia, já existem aplicações comerciais, como eu disse aqui, fazendo isso, né? A China lançou um satélite basicamente para fazer esse tipo de comunicação, né? E existem já protocolos que foram desenvolvidos para implementar esse tipo de coisa, né? O mais conhecido deles foi proposto em 1984, ali, para meados de 84, e ele é conhecido como BB84, né? Porque as iniciais dos caras que propuseram, dos pesquisadores que propuseram, e o ano que ele foi proposto. E aí, em cima dele existe uma penca de variações, de melhorias, de combinações, de aperfeiçoamentos, etc. O fato é, esses protocolos QKD, que são vamos dizer assim, o algoritmo que vai permitir implementar ou tirar proveito dessa característica, dessa propriedade da mecânica quântica para essa comunicação, eles podem ser implementados em dois tipos de esquema, né? O primeiro, que é conhecido como prepara e mede, que é o mais antigo, que é esse BB, o maior exemplo deles é esse BB84 ali, que foi o Charles Bennett e o Gilles Brassard, por isso que é o BB, Bennett e Brassard, né, que propuseram isso. E a ideia é basicamente o seguinte: a Alice ela quer
enviar alguma informação clássica, ela quer, para fazer essa troca, ela pega e codifica essa informação, né, num conjunto de qubits, de estados de qubits, e envia isso para o Bob através de um canal não seguro, né? O Bob vai, obviamente, precisar medir isso para receber. E esse resultado gera lá aqueles bits necessários, né? E, a partir disso, ela e o Bob vão ficar... Porque como eles fazem isso de forma totalmente não sincronizadas, eles têm que ficar fazendo testes e dialogando até que eles chegam à conclusão de que, opa, você acertou, a informação é essa, mas ninguém... e tem a garantia de que ninguém mediu, de que ninguém... não houve nenhuma interferência nesse processo, tá? Então, é um processo... eu não queria usar essa palavra, mas um pouquinho empírico, né, que acaba sendo feito aí para chegar num consenso de conseguir compartilhar aquela chave que vai ser secreta. O outro mecanismo é conhecido, é um mecanismo que foi proposto depois, né? É um mecanismo chamado de Entanglement Based, que é o AB91, ou somente A91, né? Ele foi proposto em 91, um pouco depois, pelo Arthur Ecker, né? E aí ele já se vale do conceito de entrelaçamento, né? Como a gente explicou mais na frente. A fonte ela prepara e distribui estados quânticos entrelaçados, né? Um vai para a Alice, outro vai para o Bob. A Alice, então, ela executa uma medida daquilo que é desconhecida para o Bob no seu sistema, né? Ela faz isso e ela oferece depois, né? Ela comunica as informações para o Bob e o Bob, então, recupera essa informação que ela mandou. Só que como ela está fazendo aí o que eles chamam de estados puros, né? Que aqueles são estados que são possíveis de representar através daqueles vetores quânticos, etc., esse estado ele não vai poder nunca ser correlacionado com um espião. Se o espião fizer qualquer tentativa de medição, a Alice e o Bob vão perceber isso nos processos que eles realizarem. E eles vão dizer, não, isso aqui não é confiável, vamos fazer outro. E eles vão fazendo isso até eles conseguirem uma informação que é efetivamente confiável, certo? Muito bem. Como eu disse para vocês, o QKD, essa aplicação, as implementações elas estão muito além de fases experimentais. Já existem produtos comerciais e já existem ambientes experimentais metropolitanos dedicados a fazer esse tipo de transmissão, tá? Então, aqui são alguns deles para vocês verem como a coisa está avançada. Boston, Viena, Genebra, Barcelona, enfim, tem vários. E vários lugares na China também tem esses ambientes experimentais. O primeiro aí que fez esse teste foi Boston, né? Que criou um ambiente experimental que a gente vai falar mais lá na frente sobre ele. E, como eu já disse, a China recentemente lançou satélite justamente para usar nesse tipo de aplicação. Já tem empresas que possuem dispositivos, devices, né, equipamentos, usados para esse tipo de comunicação, né? E aqui, só para vocês terem ideia, por exemplo, esse processo de KQD, né, os protocolos, eles já estão sendo incluídos também no IPsec, na pilha do IPsec, né? E também já estão sendo propostos para serem usados com o protocolo TLS ali, que são protocolos clássicos de segurança para a nossa comunicação clássica aqui, né? Ou seja, é um investimento bastante arrojado que eles vêm fazendo nesse tipo de comunicação aí, tá? Muito bem. Eu estou agora um pouquinho preocupado com o tempo, mas eu acho que vai dar. Eu vou adiantar um pouco, tá? A gente está interessado em comunicação quântica, né? Em redes quânticas. E como isso vai levar a uma internet quântica. Por tudo que a gente já falou aqui, a gente pode dizer que
o que é que vão caracterizar essas redes e quais são os desafios que elas vão ter? Primeiro, né, as redes quânticas, elas vão, lógico, ser caracterizadas por transmitir qubits, né, por fazer transmissões em canais quânticos, né? Esses qubits eles vão poder ser ali entrelaçados e habilitados, né, para correlações, esse tipo de correlação que a gente sabe que não existe no estado, na física tradicional, né? A gente sabe também que esses qubits eles não podem ser nem copiados nem amplificados, ou seja, então a gente tem que se usar mecanismos que não sejam a cópia disso para regenerar essas informações, né? Agora, outra coisa interessante é que os protocolos de redes quânticas eles não precisam de computadores quânticos de grande capacidade, pelo menos por enquanto, né? Um único qubit já é o suficiente para garantir comunicação quântica aí entre essas partes, né? E nós já vimos também que essa questão de tratamento de erro e gestão do erro de uma maneira geral, né, ela é extremamente importante. E algumas técnicas, né, de tratamento clássico, elas podem ser adotadas no contexto da comunicação quântica, tá? E quais são os desafios? Os desafios nesse contexto aí são justamente transmitir qubits sobre longas distâncias, justamente por conta da capacidade do estado dele ser extremamente frágil e dessa questão do teorema de não clonagem, né? E, ao mesmo tempo, é importante se obter, se identificar novas aplicações, né? Que sejam aplicações mais úteis, de uma maneira geral, vamos dizer assim, para o ambiente corporativo, né? É claro que a gente sabe que já tem várias aí, mas muitas aplicações que vêm sendo testadas hoje são aplicações estritamente científicas para demonstrar o funcionamento do computador quântico ou de uma comunicação quântica, né? Precisa-se ir além. A gente deu exemplo de algumas aplicações lá na primeira parte do bloco, né, que podem ser úteis, que podem ser utilizadas aí nesse contexto de comunicação quântica, mas elas precisam estar melhor definidas e, mais que isso, os requisitos, né, as tecnologias que são necessárias para realizá-las também precisam estar claramente definidas. A gente ainda não tem isso hoje claramente definido, tá, pessoal? Então, isso é uma oportunidade. Então, de tudo que foi dito ali, a gente, primeiro, pode ter a certeza, vamos dizer assim, né, que uma estrutura básica para uma rede quântica e, posteriormente, para uma internet quântica, ela não vai ser muito diferente de uma estrutura clássica, né? Ela vai ser uma estrutura análoga, mas guardadas, que saiba cuidar das propriedades da mecânica quântica e da física quântica, né, nesse contexto, né? E aí, isso deve ser pensado dentro do contexto de canais quânticos, né, de repetidores quânticos. Aí, mais uma vez, lembrando que esses repetidores quânticos eu estou me referindo de forma genérica a roteadores, switches e propriamente repetidores quânticos, e dos computadores quânticos efetivamente, né? E nesse contexto, a divisão em camadas, ela é um meio, vamos dizer assim, natural, né, de estruturar e dividir as funcionalidades. A gente já sabe todos os argumentos por conta disso, né? Não vou me deter aqui em falar para vocês isso, né? Mas essa modularidade ela pode ser útil, né? Ela vai permitir, por exemplo, substituir essas funções individuais aí de forma mais ou menos independente, e isso pode ser extremamente interessante nesse processo aí de estruturação de uma rede quântica, né? Ou de uma pilha de protocolos quânticos, né? Então, isso daqui é um exemplo que alguns pesquisadores, quando eu digo isso daqui, essa pilha, né, que eu estou apresentando aqui a vocês à direita, ela é um primeiro não, mas ela é um dos exercícios que vem sendo feitos de uma pilha para comunicação quântica, né, do ponto de vista de uma rede quântica, né, de uma estrutura de uma rede quântica, né? Então, a gente tem ali
A camada física, que são os dispositivos, né, quânticos, ou seja, a transmissão efetivamente quântica, ali os dispositivos físicos, nível mais baixo. O nível de enlace, que é a geração desses entrelaçamentos, né, no contexto diretamente conectados ali, de um link, né? A camada de rede pode ser pensada naquela forma de comunicação da origem ao destino, ali, usando repetidores ao longo do processo, né? A camada de transporte pode ser pensada como a entrega fim a fim dos qubits, né? Repara que aí eu estou procurando fazer a analogia e essa figura ela faz essa brincadeira mesmo, né? O mais próximo possível do que a gente tem hoje. E as aplicações são os protocolos, a camada de aplicação são os protocolos de aplicações quânticas, né? Mas, reparem, isso não é nenhum padrão que está sendo proposto, isso é apenas sugestões que vêm sendo dadas pelos pesquisadores para o desenvolvimento, né, em direção a uma internet quântica, certo? É essencialmente isso hoje. E aí eu vou apresentar aqui em seguida duas propostas que seguem linhas parecidas, né, nesse contexto aqui, que são propostas que eu considerei bastante interessantes. Uma foi proposta pela equipe da Stephanie Wenner, essa é uma pesquisadora de uma universidade em Delft, na Holanda. Ela, eu diria hoje, não somente ela, mas o grupo que está lá, eu diria que eles estão na liderança desse processo de investigação quântica, aqui, pelo menos aqui para a parte ocidental, né? Eu não tenho detalhes de informações de como as coisas estão caminhando na China, mas eu sei que eles estão muito avançados lá nesse aspecto, né? E um outro proposto pelo Van Meter, que é um sujeito que vem estudando computação quântica há bastante tempo, né? Ele tem inclusive um livro sobre redes quânticas, né? E ele propôs uma arquitetura lá que ele chamou de QRNA, que ele usa os conceitos de redes recursivas, né, para propor isso. Então, eu vou fazer uma rápida passagem aqui sobre cada um deles para a gente conhecer um pouco mais do que é que vem sendo feito aí, né? Como eu disse, são apenas 2 exemplos, existem outros, tá, pessoal? Existem outros exemplos que vêm sendo propostos aí. Agora, o que é importante que se diga? Essas arquiteturas, elas são propostas, mas o que é que existe de fato? O que existe de fato hoje de implementação está mais ou está só no nível de enlace ali, certo? É o que eles têm feito, né? O resto é teoria e muita demonstração matemática, por enquanto, tá? Então, a Stephanie e a equipe, elas propõem uma arquitetura que seria prevista assim em períodos ou em fases, né, de evolução. E ela dividiu essas fases em 3, né, que seriam a curto prazo, a médio prazo e depois assim o que a gente quer realmente em definitivo para o futuro, a longo prazo, né, que se concretize. Ela prevê uma estrutura em camadas onde as funcionalidades é que fazem essa camada, a diferença entre uma camada e outra, né? Então, ela começa com uma camada muito básica, depois vai considerando outras coisas e vai aumentando isso, que é uma forma como ela prevê a evolução do desenvolvimento das redes quânticas, tá? Então, só para vocês perceberem aqui, por exemplo, a curto prazo, ela considera que o importante é trabalhar e investir de forma independente, né, na evolução tanto de repetidores mais robustos, mais potentes, e de nós finais simples, né? Ela não tem pretensão aí de nada mais do que isso nesse primeiro momento, né? A médio prazo, ela já considera ser possível pensar em redes, digamos assim, de médias distâncias, redes metropolitanas tipo pan-europeias, né? Ela já acha também que seja possível termos nós finais mais
potentes, capazes de processar mais qubits, né? E a longo termo, ou num prazo mais longo, né? Ela considera que aí já é a ideia de uma rede mundial, né? Uma internet quântica mundial, já com quantos repetidores, com repetidores quânticos espalhados, né? Habilitados a implementar essas funcionalidades que ela mostra aqui do lado direito nessa figura. Eu vou falar dessas funcionalidades nesse próximo slide, tá? Então, imaginem aqui o seguinte, né? Como eu disse, ela e a equipe, eles escreveram vários artigos onde eles descrevem e preveem estágios de evolução para essa internet quântica, que esses estágios eles evoluem orientados a funcionalidades. Como assim orientados a funcionalidades? Eles consideram que o que vai diferenciar um estado do outro é que novas funcionalidades vão sendo agregadas a esses estados. E o que é possível para identificar essas novas funcionalidades? São novas aplicações que são possíveis de serem executadas. Então, essa seta aqui do meio, ela faz essa separação. Aqui tem as fases que estavam ali naquela slide anterior, e aqui são exemplos de aplicações, tá? Que mostram possibilidades do que é possível ser feito tendo cada uma dessas fases operacional, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro caso é o que eles chamam de repetidores confiáveis. Repara, esses repetidores confiáveis é o estágio mais básico. Na verdade, são repetidores que, aqui você ainda não tem uma comunicação 100% segura, confiável. Você supõe que esse repetidor que você está usando ali, ele é confiável e que essa informação vai ser que essa informação que vai ser manipulada por ele vai ser possível de ser transmitida ali, né? Mas você não tem uma segurança fim a fim, porque digamos assim, a vulnerabilidade está justamente aí nesse repetidor que a princípio não é seguramente confiável do ponto de vista de segurança, mas a gente considera que ele é um repetidor, eu vou confiar nele, né? Só a gente sabe que no contexto de segurança isso é comumente feito, né? E aí o que é que poderia ter? A aplicação básica aí é aquela KQD, que é o que eles têm hoje nesse contexto, né? Como você tem aqueles repetidores ali confiáveis, eles fazem manipulações em que eventualmente essa informação quântica ela pode ser vazada. Mas se você está considerando que aquilo é confiável, isso não vai acontecer, né? O segundo mecanismo é aquele preparar e medir, né? Que aí já você tem estágios mais elaborados de computação quântica, os repetidores aí já estão naquele estágio de capaz de fazer essas ações, né? E os repetidores quânticos eles já vão ser seguros intrinsecamente falando, então você passa a ter uma aplicação KQD aí segura, com identificação segura, né? E as terceira, quarta e quinta, na verdade, eu me lembrei que eu tenho slides falando sobre isso, né? Então, é melhor eu ir passando aqui cada um deles e a gente volta, tá? Então, olha, no primeiro caso, eu tenho repetidores quânticos, foi o que eu já mencionei, né? Não tem fim a fim, os repetidores, etc. Aqui, o segundo estágio era o que eu estava falando há pouco, né? É quando você já consegue ter uma comunicação fim a fim, no caso assim, da origem ao destino, funcionalmente quântica, né? E aí você consegue, você deixa de ter essa necessidade daqueles repetidores não seguros, né? Ditos confiáveis, né? E nesse caso aqui já vai ser possível também, ela já considera que nesse caso já é possível que no final consiga preparar aquele qubit state e transmitir o resultado para qualquer outro nó, né? Isso não era a princípio visto no primeiro estágio, que era um estágio rudimentar. O terceiro estágio, que é a geração de entanglement, né, de entrelaçamento, ela já permite a criação de entrelaçamentos fim a fim de uma maneira mais determinística. Tá vendo aí, Paulo? Eu acho que foi o Paulo que me fez essa pergunta, né? Ou seja, existe aquela questão de você não ter o controle, mas não é
um descontrole, né? De você ter medições diferentes, mas não é sinônimo de descontrole. Eles apenas estão aperfeiçoando a forma como eles controlam esse processo, né? E aí eles preveem que no terceiro estágio isso já seria possível, né? Aí também já seria um caso de esses nós finais estariam usando memória quântica, né? Ou seja, já estariam habilitados a armazenar estados quânticos, né? E aí, é claro, eles já prevêem aplicações mais diversificadas, independentes de protocolos de dispositivos, ou seja, além do KQD, né? O quarto estágio, que é o de Quantum Memory, já é quando esse uso da memória já vai ser, vamos dizer assim, consagrado, né? Então, quando eles vão poder trabalhar com uma memória local de forma universal, e aí isso vai habilitar uma série de outras funcionalidades, as próprias capacidades de processamento desses dispositivos também vão ser maiores, né? E a principal diferença que a gente pode destacar aqui desse estágio para os outros é essa possibilidade de transferir qubits desconhecidos de uma rede para outra, né? De fazer um teletransporte determinístico que até então não era, nas camadas anteriores, isso não era, ela não considerava que fosse possível, ou não se teria tecnologia para fazer isso, melhor dizendo, né? E aí várias também soluções de protocolos aí, como computação quântica cega, né? Eleição de líderes, protocolos de concordância, né? Enfim, uma série de soluções possíveis já nesse quarto estágio. E o quinto estágio, que é suporte à tolerância ou a pouca falha de poucos bits de redes tolerantes a poucos bits, né, de falhas, a falha de poucos bits, melhor dizendo. A ideia aqui é que esse estágio já vai ser razoavelmente tolerante a falhas, né? E aí, quando isso é possível, eles já passam a ter a habilidade de evoluir nas aplicações, realizando sincronização de relógio e computação quântica distribuída de uma maneira geral, né? E o sexto e último estágio, que é esse aqui, já é tendo computadores quânticos que arbitrariamente podem fazer troca de informação quântica, ou seja, aí a internet já plena quântica, né? Um sonho ainda distante para nós. Mas isso é basicamente a proposta da Stephanie e de seu grupo, certo? Eles também falam dessa questão da arquitetura, né? De uma pilha de protocolos quânticos, né? E aí eles justificam por que é importante ter essa pilha de protocolos quânticos, né? Falam de todas as vantagens de ter essa pilha de protocolos de redes aqui, de arquitetura. E aí eles lembram o seguinte, né? Que, primeiro, o mapeamento das informações de controle, ou seja, dos cabeçalhos, como a gente processa informação hoje nas redes clássicas, e como isso vai ser feito no contexto de qubits é completamente diferente, e isso vai requerer, né, considerações aí das camadas que tratam disso, né? E a mesma coisa vale para a detecção de erros na camada de enlace, né? A forma como é feito na camada de enlace tradicionalmente não é simplesmente empregar a mesma coisa para a computação quântica. Tem todas essas considerações que nós já falamos ali. Ok? Muito bem. O QRNA é como eu já disse, uma proposta de arquitetura do Van Meter, junto com 2 outros pesquisadores, né? A ideia deles é baseada toda no princípio de recursão, né? O conceito clássico de redes recursivas, né? E ele, em função disso, prevê que os nós podem ser agregações, né? Onde um nó dessa rede recursiva deles podem representar outras redes, né? E aqui eu acho que a figura deve estar pequena para vocês, mas eles fazem uma distinção aqui no exemplo de repetidores com múltiplas interfaces,
nós em estado requisitado ou repetidores simples, né? E aí fazem uma distribuição aqui de uma rede bem heterogênea, né? E essencialmente recursiva para trabalhar nisso. E aqui embaixo eles também fazem a proposta de uma arquitetura de uma pilha, né? Protocolos, aqui um pouco diferente da outra, aqui com os enlaces físicos, mas aqui eles são mais detalhados, né? Então eles consideram uma camada de enlace, link level entanglement, e eles botam em cima uma de gerenciamento de erro, para ver a importância que é dada ao gerenciamento de erro na comunicação quântica e na computação quântica de uma maneira geral, né? Aqui, depois vem uma outra camada, que é a composição de estados remotos, novamente uma camada de gerenciamento de erro, e aí a composição de estados remotos já fim a fim aqui, novamente uma camada de gerenciamento de erros, e, por fim, a camada de aplicação, né? Isso também não é um padrão de nada, é apenas uma proposta de arquitetura que foi proposta por Van Meter e sua equipe, né, algum tempo atrás. E onde é que nós estamos atualmente, pessoal? O que é que nós temos, de fato? Eu já falei um pouquinho algumas coisas que nós temos. Primeiro, o QKD é a aplicação efetivamente comercial que existe hoje, né? Ela existe e vem sendo comercializada aí por oferecer uma comunicação segura para troca de chaves, mas ela ainda é uma comunicação dependente do dispositivo, o que significa ela ainda está naquela fase de trabalhar com repetidores confiáveis, né? Aquele trusted repeaters, ou seja, eles ainda são um ponto de vulnerabilidade, né? Mas é claro, cada um das soluções ela apresenta diferentes argumentos ali para mostrar que eles são confiáveis, né? E nós já temos também ambientes experimentais, redes metropolitanas em contextos experimentais, né? E aí eu vou mostrar mais a seguir, existe em Boston e em outros lugares, né? Em termos de equipamento, né? O que é que nós temos? Olha aqui essas figurinhas que nós temos aqui, já são os primeiros equipamentos quânticos, tá? Então, em termos comerciais, o que se tem hoje são para distâncias curtas, bem curtas. Então, Toshiba, Huawei e outros já apresentam alguns repetidores desses dispositivos quânticos aí, né, para conseguir fazer essa comunicação para alguns quilômetros, né? Algumas centenas de quilômetros. Eles já conseguem em laboratórios um pouco mais que isso, né? E em via satélite, é importante que se diga, já os últimos testes que os chineses reportaram, eles dizem ter conseguido, eles demonstraram que conseguiram transmissão de em torno de 1.400 quilômetros, né? Fazendo uso via satélite, né? Mas o fato é, a distância ainda é um grande desafio, né? Os estados quânticos ainda são muito frágeis e conseguir levar essas informações para distâncias muito grandes, sabendo que essa informação decai exponencialmente, né? É um desafio que ainda precisa de muitos avanços, apesar de já termos aqui alguns, né? A outra questão é da funcionalidade. É muito importante a gente pensar em outras aplicações além do QKD, né? O QKD é muito importante, está sendo ótimo para despertar o interesse em comunicação quântica, mas para a gente pensar em ter uma internet quântica, etc., certamente novas aplicações com novas funcionalidades vão precisar ser implementadas aí com essa preocupação do que é que eu preciso de tecnologia para implementá-las e operacionalizá-las, né? Aqui eu tinha prometido para vocês essa imagem, né? Só para vocês verem aqui, olha. Essa é a primeira rede que foi construída metropolitana. Essa é uma rede experimental, né? Foi construída lá na cidade de Boston, financiada pela DARPA, Departamento de Defesa americano, e especificamente para cuidar dessas aplicações QKD, né? E aí eles deram nomes, eles fizeram uma brincadeira que cada um dos nós, eles deram nome de pessoas, os nomes que começam com A são transmissores e os nomes que começam com B são receptores, né?
E, enfim, aí eles têm aqui e fazem uma série de testes aí, né? Fizeram, tem sendo usado. Mas para vocês verem aqui, olha o tamanho do hacker, do que é a Ana e do que é o Bons, aqui o Bob, implementado, né? Uma quantidade razoável de equipamento aí, né? Sendo feita, e tudo de forma experimental, né? Nada, nenhum dispositivo ainda. Isso, como ela foi a primeira, ela já tem um tempo, né? Então, mas é bastante interessante ver aí o esforço. Imagina o trabalho, né? Quem sabe, quem gosta de trabalhar com parte prática e com ambientes experimentais, tem até frio, né? Na coluna, quando imagina o trabalho que deve ter dado tudo isso aí. Mas, enfim, vamos em frente. Outra rede aí já mais atual é a rede de Delphi, lá da equipe da Stephanie, né? Eles estão fazendo uma experimentação que é a transmissão aqui de Delphi para esse outro lugar aqui, que é o Den Haag, né? Com um ponto no meio de repetição, tá? Aqui ficou aqui a imagem de um ponto e aqui é o outro, né? Delphi, Den Haag. E eles têm a expectativa de que, num futuro breve, isso, palavras deles, mais uma vez, eles consigam expandir essa rede experimental, que eles estão usando fibras apagadas comerciais, tá? Estão fazendo a geração de entanglement entre esses dois nós extremos ali, mas eles consideram que esse é um primeiro ponto para daqui de Delphi eles fazerem uma comunicação em alguns pontos da Holanda, criando uma primeira rede quântica, né, experimental aí para testes. Seria um baita desafio, né? Sim. E o que é que nós temos de desafios? Como eu disse, o que não falta nesse momento são desafios para a pesquisa, né? Tem desafios na parte de computação quântica, etc., na parte física, mas eu vou, obviamente, me deter na parte de desafios de redes, né? Nesse contexto. Vou falar de alguns, não são, claro, não estou sendo exaustivo aqui, é só ilustrativo, né? Primeiro, como eu já mencionei, na camada de enlace, os sistemas quânticos, né, os qubits, eles não podem ser enviados por broadcast, né? E essa impossibilidade ela gera a necessidade de soluções novas, junto com a parte de não clonagem, de como vai se transmitir essas informações para nós no contexto de enlace, né? Para os nós no contexto de enlace. Obviamente, no contexto de roteamento, existe também a necessidade de novas métricas, né? De se pensar novos mecanismos de roteamento. Aí abre oportunidade para avaliar questões como roteamento estático versus oportunista, enfim, né? No contexto da camada de redes, mais genericamente falando, né? Existem mais desafios ainda, né? Quando você precisa criar dois pares de nós, de qubits entrelaçados, e distribuir ele entre fonte e destino, né? Para ser teletransportado, como é que você vai implementar uma camada de rede para fazer isso, né? Você vai ter um plano de controle ali que vai ser rápido e reativo para gerar esse processo? Ou você vai fazer como hoje é proposto o controle vem e diz, olha, vem e cria esse processo para fazer isso. Ou seja, é um processo que não é proativo, né, nesse contexto, né? Outros problemas, a modelagem e análise, né, de desempenho, elas passam por revisões, uma vez que a gente está falando de mecânica quântica aí, né? Da mesma forma, o controle vai manter informações de estados ou não. Uma coisa que tem se apostado muito é o uso, né, uma separação aqui também do plano de controle e do plano de dados, manter um plano de controle quântico, enquanto que o plano de dados quântico, enquanto que o plano de controle usando SDN, por exemplo, né? E aí os switches quânticos programáveis. Já existem vários artigos propondo isso, né? Obviamente que a questão de segurança também é outro aspecto que tem muitas oportunidades aí, né? Em função de todas essas características
da mecânica quântica, e o bom entendimento de como se implementar novas aplicações quânticas, né? E quais os requisitos para que possam operacionalizá-las, isso é, sem dúvida nenhuma, um desafio. Para escalar, né, desafios no contexto de uma escala maior, né, a gente tem aí a heterogeneidade, que, imagina, você vai ter, a partir do momento que você começa a ter várias redes quânticas, interliga essas redes, né, isso vai ser uma baita do desafio, ainda mais se elas forem desenvolvidas por equipes totalmente diferentes, etc. Né? Tratar com informações de roteamento, de congelamento que estão desatualizadas, né? Atender a necessidade de organizações específicas, enfim, existem uma série de outros aspectos aí, quando você pensa em escala mundial, que também são desafios fora daqueles desafios que a gente estava falando ali. Né? E o que é que o povo tem feito? Eu brinco, né? Porque eu cada vez mais tenho admirado a capacidade dos pesquisadores chineses, é impressionante que eles trabalham, eu brinco que enquanto a gente dorme, eles estão trabalhando, mas eles estão levando muito sério essa questão de computação quântica e comunicação quântica, né? Eles são o que mais estão investindo, olha aí a cifra, né, do que eles vão investir em bilhões de yuan, já estão investindo, né? Então, eles trabalham com a ideia de construção de ambientes experimentais de larga escala, né? Já fizeram o lançamento do satélite que eu mencionei para vocês, também com laboratórios, né? A Europa, da mesma forma, ela tem iniciativas de Quantum Technology e está investindo 1 bilhão de euros na próxima da década de prevê o investimento de 2017 até 2027, né? Ela já começou a investir nisso e tem gente fazendo uns trabalhos muito interessantes lá. Os Estados Unidos também, enfim, os grandes stakeholders, eles sabem o quanto é importante você dominar essa tecnologia, né? Os Estados Unidos, eu diria que eles estão um pouco atrasados, pelo pouco que eu pude já investigar, mas não quer dizer que isso de forma nenhuma quer dizer que eles estão fora do jogo, né? Eles estão prevendo investimento também de alguns bilhões de dólares, de tantos bilhões de dólares. Quando eu estava lá em UMass, eles estavam, as grandes universidades estavam trabalhando em um edital da NSF para criação de centros de pesquisa em computação quântica de uma maneira geral, né? Apareceu uma furadeira aqui, espero que não atrapalhe. Que seja em diferentes áreas, né? E o professor com quem eu tive a oportunidade de trabalhar lá, que foi o professor Dom, ele foi contemplado nesse centro aí para redes quânticas, né? O resultado saiu agora em agosto, é uma coisa extremamente recente, ou seja, eles estão atrasados, mas eu acredito que eles vêm com bastante força aí para investindo nessa área. Opa, que mais? Sim. Quem estiver interessado, o texto do curso ele tem bastante referência, mas eu indico para vocês algumas aqui, né? Por exemplo, a parte de quem quer ver a introdução à parte de computação quântica é olhar o livro do Nielsen Schwan, né? É um clássico da computação quântica, é onde quem ensina computação quântica usa como livro texto, né? O Van Meter, eu disse, ele tem um livro sobre redes quânticas que é bastante interessante, né? Dá para ter uma ideia bem boa sobre redes quânticas. E aí, é claro, existem uma série de artigos falando disso, aqui eu elenquei alguns deles, né? E vocês podem estar pensando, mas isso aí é só para quem é físico, etc. Não é isso. A equipe da Stephanie, eu peço desculpa, tá, pessoal, mas pelo menos essa furadeira apareceu só agora no fim, né? A equipe da Stephanie, inclusive, ela teve uma fala, acho que um mês atrás, onde ela disse, olha, se vocês olharem, vocês acham que só físico que trabalha com isso? Não, olha a nossa equipe. Ela mostrou a equipe. Toda a equipe quase é composta de engenheiros, tá? Engenheiro de computação, engenheiro elétrico,
todos eles trabalhando com isso, né? Então, é possível, sim, trabalhar com essa parte de rede quântica e sem ter que se dedicar, né, à parte da física quântica, que a gente sabe que nem todo mundo tem interesse nisso. E mais, e como é que eu vou fazer teste? Eu vou trabalhar só com a física, com a parte teórica? Nesse primeiro momento é muita teoria, né? Mas existem algumas ferramentas que vêm ganhando aí mercado, vamos dizer assim, né? Vem se tornando populares. A principal delas é esse simulador aí chamado NetSquid, né? Ele é um simulador para informações quânticas que tem, inclusive, capacidade de usando eventos discretos. Ele está sendo bastante utilizado, vários pesquisadores referenciando eles. Inclusive, teve um colega nosso, eu não conheço, um professor de São Paulo, que fez uma apresentação algumas semanas atrás sobre o NetSquid, né? E existe também esse outro simuladorzinho aqui chamado QTech, que é mais para nível de simulação de aplicação, né? Simular nível de aplicação, mas são duas ferramentas interessantes, né? Que é bom quem está interessado dar uma olhada. E pessoal, é isso. Eu peço desculpas que eu acabei dando uma corrida aqui no final, mas eu acho que era importante a gente completar todo o curso. E estou aberto a perguntas. Fiquem à vontade. Imagino que devem ter se acumulado aí. Oi, Abelém. Obrigado pelo minicurso. Foi ótimo, certo? A gente tem algumas perguntinhas aqui. Eu listei 6 perguntas, tá? Acho que não sei se vai dar tempo para a gente responder todas, mas algumas são curtinhas, né? Vamos lá. A primeira foi: a tentativa de espionar o canal de comunicação causa disponibilidade do link? É isso? Se a pessoa Não. Ela causa, não é indisponibilidade do link, ela causa perturbação no estado quântico que está sendo transmitido, né? E aí ele vai colapsar, e isso ele vai fazer com que o espião seja percebido. Ou seja, o espião não vai conseguir, o espião não consegue ficar anônimo. Ele sempre vai ser percebido, porque na hora que ele tenta espionar, ele causa interferências que alteram o estado normal da rede, e isso é percebido por emissor e receptor. Entendeu? Essa é a ideia. Legal. Aí a segunda é do Alírio, né? Sobre a segurança. Como ficam as leituras das medições feitas no repetidor? Isso não traria risco para a segurança na transmissão? Alírio, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas eu acho que é um pouco isso. Ou seja, os primeiros repetidores e a tecnologia que eles empregam, como eles estão ainda, que é o que a gente tem de tecnologia no momento para implementar esses repetidores, eles são aqueles tipos de repetidores ditos confiáveis, né? Eles ainda são um ponto de falha, sim, no contexto de segurança. Mas, como eu disse, se você tem interesse nisso, existem vários artigos só falando de arquitetura de repetidores, e já existe eu acho que li da 4ª geração, né, de repetidores. São 4 ou 5 gerações diferentes, onde eles aprimoram esse processo para desenvolver repetidores que sejam plenamente seguros, certo? E aí você não vai ter mais esse risco. Aí você vai conseguir fazer esse tratamento pleno. Desculpa, pessoal, pareceu uma furadeira aqui no andar de cima. O cara resolveu furar 6 horas da tarde, porra. Mas que... Enfim. Brincadeira, né? Tudo bem. Não deve ser, isso não é nem permitido aqui no condomínio, mas tudo bem. Vamos lá. Ele está tentando atrapalhar a comunicação, né? Então, Abelém, o Alan ele fez 2 perguntas, certo? Quando você estava falando do modelo de estágios da Stephanie. Sim. A primeira era relacionada a se existe um protocolo de roteamento. Acho que é algo definido já, né? Ou algo similar. Alan, existem propostas, tá? Existem várias propostas. Se você procurar, você vai achar uma série de propostas, mas todas elas são propostas que simplificam o cenário. E aí usam soluções específicas, né?
simplificam os cenários, considerando que algumas coisas que nós não temos tecnologia para implementar já estão operacionais, ou simplificam eliminando algumas coisas que podem perturbar, enfim, existe nesse estágio, né? Então, isso existe. Existem propostas. Existem propostas. A segunda, Belém, também do Alan, foi no modelo de estágios da Stephanie, que ele fez a pergunta. Ele perguntou se, assim, acho que é algo já aplicado, né? Nós estamos no primeiro estágio, não considerando o modelo dela, né? Considerando o modelo dela, a nossa realidade é exatamente isso. A nossa realidade é que a gente está ali naquele primeiro estágio, tá? Considerando o modelo dela. E aí Sim. A gente tem que evoluir para... como ela vê a evolução para os próximos estágios. Sim. Legal. Aí o Fernando, né, ele pergunta se existem estudos práticos de protocolos ou aplicações em redes quânticas e como isso é feito, através de modelos matemáticos, simuladores. Você acabou respondendo isso, né? Eu acho que ele fez a pergunta antes de eu responder. Isso, mas é isso, só reforçando, né? Muito estudo teórico, tá? Eles fazem muito tratamento dessas informações de forma teórica, né? Matemática, né? Mas esses simuladores, por exemplo, o SQUID, ele é extremamente recente. Então, os primeiros artigos fazendo demonstrações, usando também os simuladores, também são usados, né? E tem também exemplos de equipamentos com testes, mas isso é muito restrito, porque são só aqueles laboratórios que têm já por exemplo, aquela turma lá de Boston que tem aquele teste bed, ou a turma da Stephanie que tem aquele outro ambiente experimental, eles conseguem fazer testes práticos, mas isso é bastante restrito e ainda não está disponível para outros fazerem, né? Eu espero que fique em breve. Legal. E a última é do Márcio. Ele disse que é uma pergunta, eu acho que uma sugestão também. Não só SDN, mas SDC é uma boa área para ampliar a pesquisa na área de computação quântica, né? Sim. Mas que isso, como o core da rede vai absorver esse fluxo de dados e tratar o congestionamento na borda da rede? Isso é uma boa pergunta, Márcio. O que é que acontece, né? A princípio, né? Como é que tem sido visto essas redes quânticas, né? No primeiro momento, né? Esses computadores quânticos, eles essencialmente vão ficar com grandes companhias no primeiro momento, né? E isso vai fazer com que essas companhias coloquem esses serviços quânticos na nuvem. E o que você vai ter, né? Isso já é uma resposta pessoal minha, né? O que você vai ter no primeiro momento vai ser acesso a isso através de serviços de nuvem, né? Você vai mandar para lá, a informação vai ser processada, etc, etc. Você vai dar as diretrizes e vai receber respostas. A partir daí, a evolução dessa rede quântica, né? Ela vai ter que evoluir de forma, vamos chamar, orgânica, né? Ou seja, eu vou criar aquele core da rede que vai ser capaz de transmitir informações, né? E depois vou começar a capilarizar isso para as bordas, sim. E eu acredito que isso organicamente vai acontecer a ponto de que essas informações, esses fluxos sejam passíveis de serem absorvidos sem maiores complexidades, vamos dizer assim, né? Mas, é claro, isso são problemas que estão previstos de acontecer, né? O que é importante lembrar, Márcio, é que muitas vezes, para você resolver um problema que requer computadores e uma grande quantidade de informação na computação clássica, você resolve ele com 1 qubit ou poucos qubits na computação quântica e muito menos informação transmitida. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Quando for ver isso. Mas, enfim, são bons problemas para a gente se divertir, né? Muitos desafios, né, Belém? Sem dúvida. Depois, a Belém, acho que a gente conseguiu cumprir todas as respostas no tempo programado. Muito obrigado pelo minicurso, tá? Foi excelente. Eu acho que chegou mais uma perguntinha, mas depois pode fazer direto para ele. O Márcio está mandando um abraço para o operador da furadeira. Olha, eu sinceramente não vou mandar um abraço. Estou doido para ir para o interfone xingar o desgraçado. Mas é isso aí.
né? Paulo, sim, eu vou participar de todo o SBRC. Eu tenho uma palestra amanhã, que aí eu vou resumir isso aqui no WRNP. Estou trabalhando, estamos eu, Rezende e Flávio no WPAFE, a gente tem artigos também apresentados na trilha principal, mas não ainda de computação quântica, né? A gente ainda está começando com isso. E obrigado, pessoal, pela paciência de vocês, pela atenção. Valeu mesmo. E, Reinaldo, obrigado pelo seu apoio aqui esse tempo todo aí. Belém. Mas eu acho que eu acabei te cortando, porque a mensagem dele foi engraçada. Foi demais, a descontrair aí no final. Foi ótimo. Isso. Obrigado, Abelém. Um abraço, pessoal. Obrigado mesmo. Valeu. E eu estou disponível também por e-mail e etc. para a gente continuar conversando sobre o tema. Estou interessado. Um abraço para vocês. Abraço. Aqui a gravação.